Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui recebendo o Renato Drummond, ele é mestre em História, ele fala sobre rainhas trágicas, ele já nos contou recentemente sobre a vida da Rainha Vitória, e hoje ele vai contar para a gente a respeito da trineta dela, né, a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, que eu acho muito interessante, e que teve uma pessoa que me cobrou, vai falar uma não, né? A primeira que me cobrou, mas teve várias que me cobraram depois. Você ia também falar do The Crown, eu acho que o... Não, quando você comentou comigo de falar da série, eu imaginei que essa conversa ela poderia seguir a linha cronológica do Sim, seriado. sim, não, é que lá Porque pro eu final, quando imagino a gente que abrir para pergunta, aí você isso. fala da série e tal, se é verdade, Porque se eu é imagino que a mentira. maioria das pessoas tiveram contato com a história mais antiga da Elizabeth II através do seriado. Porque a história recente do reinado dela é conhecida por muitos de nós, já que nós somos testemunhas desse reinado que é tão longevo, que já Sim. dura 68 anos, que em 2022 vai completar 70. Elizabeth vai ser a primeira rainha da Grã-Bretanha e eu espero que ela viva até lá a governar por 70 anos. Uau. Bom, mas como que começou tudo isso? Como que essa pessoa chegou onde está hoje? Olha, eu antes de começar a falar sobre Elizabeth, eu queria pegar uma pontinha do final do reinado da Rainha Vitória até os acontecimentos que fizeram com que ela se tornasse rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha, para não ficar um fosso entre a nossa última live e o que a gente está iniciando Tá. hoje. Muito do governo da Elizabeth é continuação do programa de governo de reinado criado pelo avô dela, o rei George V, e pelo pai dela, o rei George VI. Então, em 1901, pessoal, como nós conversamos há algumas semanas atrás, a Rainha Vitória faleceu que foi sucedida pelo príncipe de Gales, do rei Eduardo VIII, que também já estava idoso, reinou por apenas 9 anos, e foi sucedido pelo seu filho, Duque de York, o rei George V. O rei George V tinha, com a rainha Mary de Teck, um filho, o David, que se tornou depois do rei Eduardo VIII, e mais outros três filhos, entre eles o pai da atual rainha, o Duque de York, o rei George VI. O reinado do rei George V coincidiu com um período da história mundial marcado pela Primeira Guerra. E na Inglaterra surgiu um sentimento anti-alemão muito grande. Acontece que a família real ela tinha mais ascendência alemã do que genuinamente inglesa. A família real ela tinha ascendência mais alemã do que genuinamente inglesa. E isso foi uma coisa que a própria Vitória havia prestado atenção quando os filhos mais novos dela foram se casar. Ela percebeu que os casamentos com príncipes estrangeiros haviam causado mais problemas para a casa real do que benefícios. E isso se constatou na Primeira Guerra Mundial, quando o neto da Rainha Vitória, o Kaiser Guilherme II, brigou com seus dois outros primos, o czar da Rússia, Nicolau II, e o rei George V da Inglaterra. A Inglaterra era inimiga da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, e as pessoas inflamadas pelo nacionalismo, pelo patriotismo, e até mesmo o ministro Lloyd George, começaram a sentir repulsa por aquelas pessoas que viviam no Palácio de Buckingham e que carregavam o sobrenome Saxe-Coburgo-Gotha. A rainha viúva Alexandra sugeriu até mesmo ao seu filho que retirasse da capela de São Jorge no castelo de Windsor as bandeiras que fizessem referência ao Império Alemão. Ele precisava então cortar qualquer relação que ele tivesse com seu primo Kaiser Guilherme e com outros parentes que estavam sendo destronados aos poucos no restante da Europa. Em 1917, o czar da Rússia, Nicolau II, ele é derrubado pela Revolução Menchevique em fevereiro daquele ano, e o seu primo ofereceu asilo à família Romanov na Inglaterra. As pessoas na rua não queriam os Romanov ali, principalmente porque a czarina Alexandra
era alemã. O primeiro-ministro Lloyd George tirou a oferta de asilo e o rei George V, sem ter para onde correr, também retirou também. Ele não poderia receber Nick, que era um primo que ele gostava muito, e sugeriu que Nick fosse viver ou no sul da França ou então na Espanha, que na Inglaterra eles não poderiam ser bem recebidos. Se as outras famílias reais estavam sendo atacadas no restante do mundo por causa de suas conexões alemãs, atacar a família real britânica era apenas uma questão de tempo. E logo prestaram atenção no sobrenome da família, Saxe-Coburgo. Antes de Saxe-Coburgo era Hanover, que também era o principado alemão. A última rainha da dinastia de Hanover foi Vitória. Quando o filho dela sucedeu, ele adotou o sobrenome do pai e criou a Casa Real de Saxe-Coburgo-Gotha. Em 1917, isso se tornou um problema muito grande e o rei reuniu seus conselheiros para pensar em um nome inglês que reforçasse o patriotismo da família real. E muitas outras famílias de nobres que tinham conexões com a Alemanha também tiveram que mudar de sobrenome também. Por exemplo, os Battenberg se dividiram em Mountbatten e Milford Haven. E então o rei George V encarregou seu conselheiro, Lord Stamford, de encontrar um nome adequado para a casa reinante. E ele pensou em vários. Ele pensou em Plantageneta, que era a dinastia medieval da Inglaterra. Foi descartado por causa do conflito das duas rosas. Pensou em Tudor, em reviver a dinastia Tudor. Mas logo havia a memória do rei Henrique VIII, que decapitou 6 esposas, e da rainha Maria I, que ainda era chamada de Maria Sanguinária. Pensou também em colocar Stuart e reforçar assim as conexões dos atuais governantes com os antigos reis da dinastia escocesa que governou a Inglaterra após a morte da rainha Elizabeth I. Acontece que foi na dinastia dos Stuart que os reis perderam seu poder absoluto com Carlos I, quando ele foi decapitado. Então, Stuart, nem Tudor, Stuart prestava. Pensou-se no nome Fitzroy, que em latim significa filho do rei. Mas Fitzroy era o nome que se aplicava mais a bastardos reais. Então também foi descartado. Até que o Lord Stamford, de uma sala no castelo de Windsor, olhou para o parque do castelo e teve a ideia genial de colocar o nome da dinastia Windsor. Que nome mais inglês, que nome mais britânico possível do que aquele castelo cuja construção remontava ao século X e que havia sido lá de todos os monarcas britânicos até então. E nesse contexto, o Real Conselho aprova o nome Windsor para a Casa Reinante. Ela surgiu assim a partir de uma fábula. Até alguns livros que eu li a respeito, eles gostavam de começar com Era uma vez a dinastia de Windsor. E o Conselho de 1917 também deu autorização para que os príncipes e princesas da Casa Real se casassem com súditos e não com príncipes estrangeiros, para dar uma boa dose de sangue genuinamente inglês ali dentro da família real. Foi graças a esse decreto que em 1923 o Duque de York, que era chamado de Bertie, o pai da nossa Elizabeth II, que não é nossa, é da Inglaterra, mas como eu penso que ela é uma rainha global, eu sempre falo nossa Elizabeth II, o Duque de York se casou então com a filha do conde de Bove-Lyon, Elizabeth, que era de origem escocesa, eram ricos proprietários ali da indústria do carvão. 2 anos depois, em 1925, nasce a princesa Elizabeth. 4 anos depois, nasce a princesa Margaret. E a relação de Elizabeth com o avô dela, George V, era muito calorosa. George V não foi descrito como um pai amigável para os seus filhos e ele tinha conflitos terríveis com o herdeiro do trono, o príncipe de Gales, o David, que se tornou depois o rei Eduardo VIII. Mas com as filhas do Duque de York, ele era o vovô Inglaterra, como Elizabeth chamava, porque ele dizia que a música que mais gostava era o hino God Save the King.
Então ele brincava muito com as netas dele e não via no herdeiro do trono as qualidades necessárias para herdar a coroa. George V ele criou um tipo de monarquia muito diferente da que os seus ancestrais haviam encabeçado. Era uma monarquia popular. No momento em que ele varre suas conexões com a realeza europeia e tenta se aproximar mais do povo, ele quer mostrar para as pessoas que ele é um rei genuinamente britânico. Então ele visitava minas de carvão, a rainha Mary de Teck ia a hospitais para ver feridos de guerra, eles faziam trabalhos comunitários para ser vistos ao lado da população e assim criar um vínculo entre realeza e povo. Então, muito do reinado da Elizabeth II foi pensado a partir das políticas desenvolvidas durante o reinado do rei George V. É por isso que é importante se falar dele antes de se falar dela. O herdeiro do trono, o David, ele levava uma vida de bon vivant. Tanto nos lugares que ele viajava pela França, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, até mesmo na Austrália, ele podia ser visto constantemente em cassinos, hotéis, na companhia de atrizes famosas e tinha um fraco especial por mulheres casadas. Os jornais daquela época já cobriam os escândalos envolvendo o herdeiro do trono com mulheres comprometidas. A mais famosa delas foi a socialite americana Wallis Simpson, que já tinha se divorciado de um marido e atualmente estava em processo de divórcio do segundo. E David se apaixonou por Wallis. O relacionamento dos dois foi depois até romantizado, né, como o romance do século, por filmes. Depois vocês vão ver que David e Wallis eles não tinham nada de inocentes nessa história toda aí, que eles foram muito ou ingênuos demais, ou cruéis demais com a família dele. Mas eu vou chegar nessa parte. O rei Jorge V ficou escandalizado quando soube que o seu filho estava se envolvendo com essa mulher. E deu ordens à rainha Mary de Teck para que proibisse a entrada de Wallis Simpson no palácio de Buckingham. Até mesmo a Elizabeth Bowes-Lyon, a rainha mãe, que na época era a duquesa de York, ela se referia ao Wallis Simpson como aquela mulher que estava trazendo escândalo para a família. 20 anos antes, o rei George V tinha varrido com a vassoura dele qualquer mácula que pudesse manchar a reputação da família real. E agora o herdeiro do trono estava trazendo escândalo de novo. Em 1936, depois de 26 anos no trono, George V faleceu. E foi sucedido então por David, que adotou o nome de Eduardo VIII. Logo ele colocou a questão do casamento. Ele queria se casar com Wallis Simpson, mas a questão não era tão simples, porque o Wallis Simpson não era uma mulher viúva. Ela era uma mulher divorciada e com 2 maridos vivos ainda. E as leis canônicas da Igreja Anglicana não reconheciam esse tipo de união. Eduardo VIII então consultou todos os seus primeiros ministros, não só da Inglaterra, como Winston Churchill, como também da Austrália, Nova Zelândia, Canadá, e todos os pareceres foram unânimes. Ou ele permanece rei e escolhe outra esposa, ou ele se casa com Wallis Simpson e abdica ao trono. Em 1936, ele abdicou do trono em favor de seu segundo irmão, o Duque de York, e a partir de então o pai de Elizabeth se tornou o rei George VI da Inglaterra. O curioso é que muitas pessoas dizem que Elizabeth ela passou a infância separada da perspectiva da coroa. Diga. Eles tiveram tanto medo dessa abdicação que foi a primeira vez que a Scotland Yard teve autorização de usar armas. Porque Isso. eles achavam que podia ter uma multidão invadindo o palácio, eles ficaram apavorados com isso. E assim, o David, ele era muito popular.
muito popular mesmo. E assim, o interessante é que, à medida que eu estou falando para vocês sobre a família real, vocês podem pesquisar os vídeos que foram feitos sobre eles, cobrindo as visitas a minas, a fábricas, a outros países. Eles estiveram Então, no a história da... Brasil, os dois. Eles inauguraram o cinema em São Paulo. Foi uma coqueluche a visita Sim, então do era um príncipe de frisson Gales por e onde quer do. que eles passassem. É, E o David, ele era considerado um homem muito bonito. É tanto que alguns biógrafos americanos da família real descobriram algumas fontes secretas, eu vou botar entre aspas, de que a rainha mãe Elizabeth Bowes-Lyon primeiro foi apaixonada por ele, pelo príncipe de Gales, e como o príncipe de Gales não quis nada com ela, ela aceitou o segundo, o duque de York. Então tinha essas fofocas de que o ódio que a rainha mãe passou a nutrir pelo David começou a partir daí, porque ele se recusou a dar chance para ela. E o George V, antes de morrer, ele já estava tão decepcionado com o filho que ele chegou mesmo a manifestar o desejo que David não tivesse filhos para que a coroa passasse para o Duque de York e para Elizabeth, que foi a primeira neta dele. Então, essa história de que Elizabeth passou a infância muito afastada do trono não é lá bem verdade. Quando ela nasceu, ela já era a terceira na linha sucessória. Então, ela estava bem próxima. Quando o rei Eduardo VIII ascendeu ao trono, ele já tinha mais de 40 anos e não tinha filhos. O segundo herdeiro, que era o Duque de York, tinha duas garotas. E a mais velha delas era Elizabeth. Então, quando o Duque de York, quando Eduardo VIII abdicou ao trono e o Duque de York se tornou rei George VI, Elizabeth tinha 10 anos. E ela precisava, então, ser educada para o papel que ela deveria desempenhar no futuro. O problema é que poucos anos depois estourou a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra mal havia se recuperado de um primeiro conflito e acabava entrando em outro. E em 1940, o Palácio de Buckingham chegou a ser bombardeado pela Força Aérea Alemã nos tempos da Blitz. Em um desses bombardeios, o quarto do rei e da rainha foi destruído. A rainha mãe Elizabeth Bowes-Lyon fez até uma brincadeira. Pelo menos agora sim eu tenho uma vista completa do East End de Londres. Foi uma situação muito dramática. As princesas elas foram enviadas para o castelo de Windsor, onde elas eram mantidas sob proteção, enquanto os pais dela estavam ao lado do governo, dos ministros de Winston Churchill, ajudando no que fosse preciso para conseguir aliados para a Inglaterra contra a Alemanha. Por exemplo, em 1939, o rei e a rainha visitaram o presidente dos Estados Unidos e conseguiram um apoio americano à causa inglesa contra os alemães de Hitler na Segunda Guerra. E aí eu vou voltar a falar novamente sobre o Duque e a Duquesa de Windsor, que foram os títulos que o rei Eduardo VIII e o Alice Simpson assumiram após ele ter abdicado da coroa. Elizabeth Bowes-Lyon, a nova rainha, fez de tudo para que a duquesa não recebesse o tratamento de Sua Alteza Real. Só quem deveria receber esse tratamento era o Duque de Windsor. Mas eles viviam de uma forma extremamente principesca, enquanto a Inglaterra estava passando por dificuldades terríveis. Desemprego, os homens estavam tendo que deixar as fábricas para se alistar como soldados na guerra, muitas pessoas estavam morrendo, o Palácio de Buckingham chegou a ser bombardeado 8 vezes, e a família real em perigo, visitando hospitais, visitando soldados, visitando fábricas. A rainha Elizabeth Bowes-Lyon sempre com aquele sorriso encantador dela, tentando mostrar para as pessoas que no final tudo ia acabar bem, consolá-los em suas perdas, em suas dores. Enquanto isso, o Duque e a Duquesa de Windsor passeavam de iate com uma almofada de veludo para cada um dos cachorros da Duquesa, vivendo em um luxo pago às expensas da coroa, já que ele tinha combinado com o irmão dele uma pensão muito grande, se eu não me engano, de 70 mil libras por ano, o que era uma soma para a época muito alta, e visitaram a Alemanha nazista. E existem fotos desse encontro do Duque e da Duquesa de Windsor
apertando as mãos de Hitler, e do Duque de Windsor passando tropas nazistas em revista. A teoria recorrente entre alguns biógrafos da realeza era de que, se em um dos bombardeios do Palácio de Buckingham o rei e a rainha fossem mortos, os alemães reinstalariam Eduardo VIII no trono como rei fantoche. E havia troca de cartas entre ele e os nazistas que estão preservados nos arquivos reais da coleção Churchill e do Castelo de Windsor. Então ele havia traído o próprio irmão, havia traído os ingleses, passado informações ali para os alemães. Foi uma situação que foi mantida por muito tempo por baixo dos panos, e só depois de algumas décadas, quando os arquivos da Segunda Guerra Mundial foram liberados pelos arquivos ingleses, é que se descobriu essas conexões do Duque e da Duquesa de Windsor com os nazistas. E o Duque de Windsor tinha apelidos terríveis para a família real. Ele chamava a mãe, a rainha mãe da Elizabeth, de Cookie, cozinheira, porque era gorda como uma cozinheira, e chamava a Elizabeth, que para os parentes era chamada de Lilibet, de Shirley Temple. Para quem não sabe, Shirley Temple era uma atriz mirim muito famosa ali naquele Garota período. Prodígio, né? A garota prodígio, com seus cachinhos dourados, ele chamava Elizabeth de Shirley Temple. Então, nesses anos de guerra, pessoal, a educação que Elizabeth deveria ter para se tornar uma grande rainha inglesa, ela não foi tão bem planejada, porque a sobrevivência das princesas ela era prioritária. Ali no Castelo de Windsor, o que é que elas faziam? O que é que elas faziam para se distrair? Além das aulas, inglês, matemática, literatura, elas se divertiam com pantomimas. São aqueles tipos de peças em que não há fala, não há diálogo e há só gesto. Vocês podem pesquisar na internet também fotografias da jovem princesa Elizabeth fantasiada de Aladdin, fantasiada do príncipe encantado da Cinderela. Ela fazia os papéis masculinos, né, nessas peças aí. Sob a supervisão de sua governanta, Marian Crawford, que elas chamavam de Crawfie. Em 1950, Crawfie ela publicou um livro de memórias chamado As Princesas, onde ela contava como era a vida de Elizabeth Margaret durante aqueles anos da Segunda Guerra Mundial. E o tom que ela usa com as duas princesas é extremamente elogioso, principalmente com a rainha-mãe. Mas os Windsor acharam aquilo ali uma traição, um livro de memórias falando a intimidade da família real, que absurdo. E criou um precedente para que outras biografias envolvendo membros mais recentes da realeza fossem publicadas. Notadamente o livro do Andrew Morton, Diana, Sua Verdadeira História, que foi uma bomba relógio que explodiu ali no colo da Elizabeth II. E a Crawford, depois da publicação desse livro de memórias, ela foi banida do círculo da família real. E, em decorrência disso, próximos funcionários do Palácio de Buckingham eles deveriam assinar uma cláusula na qual dizia que, durante o exercício de suas funções no palácio, ele se comprometiu a não dar nenhuma informação ou depoimento para a imprensa. Mas, apesar de tudo, naquela época havia ainda certa deferência com a família real, principalmente porque George VI e Elizabeth Bowes-Lyon se tornaram símbolo da resistência contra a Alemanha durante os anos da Segunda Guerra. É tanto que o Hitler fez um comentário muito sarcástico da rainha Elizabeth Bowes-Lyon, dizendo que ela era a mulher mais perigosa da Europa. Então, Elizabeth também recebeu lições de francês de uma governanta francesa, e para quem não sabe, ela fala francês fluentemente. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, ela foi educada nos deveres da realeza pela sua avó, Mary de Teck, em como ela deveria tratar os diferentes graus de nobiliarquia, duques, condes, marqueses, viscondes, como ela deveria se comportar em eventos especiais, oficiais, qual era o comportamento de uma rainha do Reino Unido. Ela foi educada pelo seu pai nos deveres de um rei, era tanto que o George VI, não raras vezes, chamava a princesa Elizabeth para o seu gabinete particular, e ela via ele abrindo aquela pasta vermelha do Ministério das Relações Exteriores. E a pasta preta que vinha da Downing Street
com os documentos importantes do Estado para que ela observasse como é que era o trabalho de um rei. E depois ela foi enviada até o Eton College, onde ela foi educada pelo vice-reitor sobre a Constituição. Muitas pessoas podem me perguntar se a Inglaterra tem uma Constituição definida, por exemplo, como a dos Estados Unidos e a do Brasil. Não. O que existe na Inglaterra, o que eles chamam de Constituição, é um conjunto de leis e decretos que eles seguem e modificam de acordo com o gabinete que entra no poder nas eleições ministeriais, mas uma carta constitucional bem definida, ela não existe ainda lá. E assim, eu listei aqui, quando eu estava estudando para essa live, eu fiz umas anotações de quais são os deveres do soberano de acordo com essa Constituição, entre aspas. O que o soberano pode fazer? Dissolver o governo, declarar guerra, licenciar o exército, vender todos os navios da marinha, dissolver a função pública, ceder território a uma potência estrangeira, conceder título nobiliárquico a qualquer pessoa, declarar estado de emergência, perdoar infratores e fundar universidades. Por questão de decoro, o rei e a rainha quase nunca fizeram uso desses poderes, porque eles têm uma tradição de não envolvimento em política. Se vocês perguntarem para mim também, Elizabeth ela é mais conservadora ou ela é trabalhista? Eu vou dizer para vocês que ela vê a classe política como uma só. Para ela é indiferente quem está no poder. Ela é a coroa, eles são o governo escolhido pelo povo para representar essa coroa. Então, o que é que a rainha faz em suas reuniões com os primeiros ministros? Ela tem o direito de ser ouvida, de aconselhar e de advertir. Com o passar dos anos, ela foi se tornando essa senhora de 94 anos, adquiriu muita experiência, encontrou quase todos os líderes do mundo, ela se tornou praticamente uma enciclopédia humana, e ela serve até de guia para os primeiros ministros mais jovens. E tem uma fala interessante do Harold Wilson, que foi o primeiro-ministro trabalhista dela, que disse que todos os premiers deveriam estar atentos aos documentos que estão colocados nas pastas enviadas diariamente à rainha, porque ela lê todos eles. E ela pergunta sobre cada um dos detalhes daqueles papéis. Então ela leva o papel dela de rainha constitucional e de chefe da comunidade de nações de uma forma muito ativa. Acabando a Segunda Guerra Mundial, Elizabeth, próxima ali do final do conflito, ela se pediu ao pai para se alistar na Força Auxiliatória, onde ela aprendeu a consertar motores de carro, e aí algumas fotografias dela com a farda, né, uma farda militar, mas era um serviço quase simbólico. Ela não foi para nenhuma frente de batalha, ela não lutou no conflito como o marido dela, o príncipe Philip. Ela e Philip se conheceram desde a década de 30. Eles estavam juntos na coroação do rei George VI em 1937. Em 1940, o príncipe Philip foi até Windsor assistir a uma das pantomimas que a Elizabeth Margaret fazia para os convidados no Natal e começaram a trocar correspondências durante a guerra. Quando a guerra acabou em 46, ele pediu a mão da princesa Elizabeth em casamento. E o rei George VI estava muito relutante em ceder a mão de sua filha, que ele tanto gostava, a um príncipe estrangeiro, porque Philip, ele era príncipe Philip da Grécia. E não tinha ascendência dinamarquesa, ele era um Battenberg pelo lado materno. Era uma complicação de nome que eu vou embolar a língua para pronunciar. Eu não vou saber pronunciar os nomes corretos do príncipe Philip. Quando ele estava na Marinha Real Inglesa, o tio dele, Lord Mountbatten, para anglicizar o sobrinho dele, lhe deu também o sobrenome Mountbatten, então ele era chamado de Philip Mountbatten. E ele pediu a mão da princesa em casamento. O rei George VI, apesar de gostar de Philip, ele queria esperar um pouco mais. A guerra tinha acabado,
Winston Churchill havia sido substituído, Não se a sabia muito comunidade bem que rumo que as coisas iam tomar. não, as coisas estavam muito confusas. A África do Sul estava ameaçando abandonar o império. E aí Problemas na Índia. eles tomaram a decisão de acabar com o Império Britânico e fundar no lugar dele uma Comunidade de Nações Unidas da Grã-Bretanha, que é formada por mais de 50 países, dos quais a atual Rainha Elizabeth é chefe de Estado de 17. Bem diferente dos tempos da Rainha Vitória. A Rainha Vitória governava 70 territórios. A Elizabeth II governa 17 deles. Então era uma Grã-Bretanha que estava em declínio. O Império Britânico, que fora tão glorioso no ano do jubileu de ouro e de diamante da Rainha Vitória, estava desmoronando. Tanto que, no início do ano de 1947, a família real, o rei, a rainha e as duas princesas, fizeram uma viagem até a África do Sul para convencê-los a permanecer ligados na comunidade de nações. Aquele foi um ano muito difícil para a Grã-Bretanha. Fome, desemprego, um inverno terrível, matando pessoas, os jornais criticando a família real por estar se abregando ao sol dos trópicos, enquanto os ingleses estavam morrendo de frio. E então George VI manda uma carta preocupada para o governo, perguntando se ele tinha que retornar, e o governo disse, não, sua missão é importante, você tem que ir para a África do Sul. E foi um momento importante para apresentar as duas princesas ao público pela primeira vez. Então foi a primeira aparição oficial de Elizabeth como princesa e herdeira do trono, foi na África do Sul. Tem uns vídeos muito engraçados a bordo do navio, onde elas ficam correndo com os oficiais do exército, brincando. Eram duas jovenzinhas, Elizabeth com 20 anos, Margaret com 15, 16, na flor da idade, mas o caráter da princesa herdeira já era muito sério naquela época. Os anos da guerra moldaram o espírito de Elizabeth para essa mulher séria que nós vemos hoje. E o senso do dever para com a nação e com a coroa foi inculcado nela desde cedo, tanto por sua avó, Mary de Teck, por quem ela tinha uma grande reverência, como por seu pai, por sua mãe e por todas as pessoas que se cercaram dela e que, de alguma forma, contribuíram para a sua formação. Na África do Sul, no aniversário dela, em abril, ela fez um discurso que é importantíssimo para se entender o papel que ela desempenha até hoje como rainha constitucional. O discurso, em poucas palavras, escrito pelo secretário particular do rei, Tommy Lascelles, dizia basicamente o seguinte: eu prometo que daqui em diante minha vida, seja ela longa ou curta, será devotada inteiramente ao serviço da nossa comunidade de nações. Mas eu não posso fazer isso sozinha, então eu conto com a ajuda de todos vocês. Foi muito emocionante. As pessoas ficaram emocionadas com aquele discurso. Era uma garota de 20 anos que estava dizendo aquelas palavras, devotando a vida dela, que ela não sabia se seria longa ou curta, ao serviço da coroa. E é interessante perceber como 70 anos depois ela se mantém fiel àquelas palavras. Seja a minha vida longa ou curta, será devotada ao seu serviço. A monarquia mudou de concepção durante aqueles tempos. Não eram mais os súditos que serviam ao rei, era o contrário. Era o rei que servia aos súditos. E como o rei serve os súditos, pessoal? Aí eu vou dizer para vocês o que é que ele faz. Ela é chefe da Igreja da Inglaterra, ela é chefe de Estado, representa a nação tanto na Grã-Bretanha quanto fora dela. Acordos diplomáticos entre países, todos eles têm a figura da rainha da Inglaterra como elemento principal. E o governo eleito faz uso dessa prerrogativa quando ele quer conseguir algum acordo. Não raras vezes, Elizabeth ela foi mandada para países distantes quando o governo britânico precisava da ajuda de alguma potência estrangeira. Basta a gente lembrar, por exemplo, da viagem de 1939, que o rei George VI e a rainha Elizabeth Bowes-Lyon fizeram até os Estados Unidos para conseguir o apoio do presidente da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. O mesmo se aplica à filha deles. Elizabeth foi a monarca que mais viajou na história da Grã-Bretanha. E ela foi
com toda certeza, para os 4 cantos do mundo. Ela viajou muito, mas muito mesmo. No final da viagem, a turnê pela África do Sul havia sido um sucesso, a princesa foi apresentada como herdeira do trono por meio daquelas palavras, aquele discurso encorajador, e ela então fincou o pé e disse que queria se casar. Ela queria se casar com o príncipe Philip. George VI gostava dele. A rainha Mary de Teck queria outros pretendentes, com uma linhagem real mais distinta, né? Já que o príncipe Philip ele vinha de uma família destronada. E aí eu vou abrir parênteses para contar um pouquinho para vocês da história do príncipe Philip da Grécia. Ele era o 5º filho do príncipe André da Grécia com a princesa Alice de Battenberg. Para quem não sabe, a princesa Alice de Battenberg era filha de Vitória, irmã mais velha da czarina Alexandra, da Ambas Rússia. netas da Rainha Vitória. Isso, o que fazia de Philip logo sobrinho neto da Rainha Alexandra. É tanto que, quando foram fazer o teste de DNA mitocondrial nas ossadas dos Romanov, o Philip deu a amostra de sangue dele para comparar com o DNA mitocondrial dos ossos da czarina, para comprovar que eram dela mesma. As irmãs do Philip, quase todas elas se casaram com membros do partido nazista. Depois que a família foi destronada da Grécia, em 1920, se eu não me engano, a família teve que fugir, o rei George VI deu asilo a eles fugiram, o príncipe Filipe bebezinho foi carregado numa caixa de laranjas, e ele passou a viver em vários lugares, na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, chegou aí até mesmo para a Austrália, na França. Na França ele foi criado quem pagou a educação dele foi a princesa Bonaparte, que era casada, foi a última Bonaparte, ela era casada com um tio dele. Então ele era visto como um príncipe pedinte. Eles não tinham dinheiro. Comentavam, né, que ele não tinha dinheiro nem para se vestir adequadamente. Em 1930, a mãe dele foi diagnosticada com esquizofrenia, a princesa Alice, e o pai dele mandou ela para um sanatório na Suíça, enquanto ele foi viver com um amante em Mônaco. Eu não conhecia direito a história da princesa Alice de Battenberg. Eu vim tomar um contato mais estreito com a história dela depois de assistir ao 3º capítulo da 3ª temporada de The Crown. E, meu Deus, ela foi submetida a tratamentos horríveis ali por Freud. Ele acreditava que o problema de Alice estava ligado a uma extrema devoção religiosa e uma frustração sexual. Então, para tratar a princesa, ele aplicou o uso de raio-x nos ovários dela para agilizar o processo de menopausa e interromper a libido. E a suposta histeria de Alice foi tratada com eletrochoques. Foi torturada, basicamente. Sim, ela conseguiu, apesar de tudo, sobreviver. 2 anos depois, ela deixou o sanatório na Suíça, retornou para a Grécia. Após a morte do marido, em 1944, ela adotou os hábitos de freira e fundou o convento de Marta e Maria, e passou a se dedicar ao cuidado de doentes e soldados feridos. Então, vocês podem ver nas fotos de casamento de Elizabeth e Philip uma figura vestida de freira, ali do lado dele é a mãe, a princesa Alice. E uma curiosidade... Só um parênteses, você estava falando dos Romanov, quando a Alix, né, a futura czarina Alexandra da Rússia, antes dela se casar com o Nicolau II da Rússia, ela passa uma temporada na Inglaterra, onde ela vai aprender várias coisas e tal, e quem fica com ela é a futura mãe do Philip. Isso. A sobrinha fica com ela. Ela nasceu em 1885. 1885 foi quando ela nasceu. Então ela conviveu com a Alexandra. Sim, a Alexandra é de 72, quer dizer, ela tinha 13 anos quando a sobrinha nasceu. Até a Elizabeth Feodorovna gostava muito dela, da princesa Alice. E a Vitória, pessoalmente, estava presente no parto da princesa Alice. A princesa Alice foi batizada em homenagem à filha da rainha Vitória, mãe da czarina Alexandra, que morreu de difteria.
E durante os anos da guerra, olhem só, apesar dela ser mãe de filhas casadas com membros do nazismo, ela deu esconderijo para judeus fugitivos em seu palácio em Atenas, principalmente a família Cohen. E quando a polícia da Gestapo quis investigar o palácio dela, ela alegou os problemas mentais dela para dizer que não podia recebê-las no palácio, porque na verdade ela estava escondendo aquelas pessoas ali. Em 2010, ela foi até reconhecida pelo governo britânico como heroína do Holocausto. Então, é uma história muito inspiradora dessa mulher e eu fiquei encantado, né, como ela conseguiu superar todos esses problemas e se manter lúcida até o final da vida, diga-se de passagem. Porque eu não vou entrar aqui em questão dos métodos de Freud para diagnosticar a histeria feminina, né? Basta as pessoas darem uma lida para saber por que, que as mulheres eram consideradas histéricas e por que, que essa histeria feminina era considerada por Freud uma doença relacionada à sexualidade e como ele tratava isso daí. Métodos horríveis, que não dizem muito respeito à nossa live sobre Elizabeth Não. II. Então, o príncipe Philip tinha esse histórico na família. Um histórico tanto problemático. E ele, por isso, não era um candidato adequado a futuro marido da rainha da Inglaterra. Mas Elizabeth fincou o pé, ela disse que queria se casar com ele, respeitou o período que o pai pediu para que ela esperasse o casamento. Em 20 de novembro de 1400 e... 1400 aí? 20 de Você novembro tá de com. Estou no século XV. Em 20 de novembro de 1947, eles se casaram. E o casamento ele foi considerado até um lenitivo para as pessoas que estavam ainda com a memória muito sofrida da Segunda Guerra Mundial. A mágica da realeza se fez nesse momento aí. O palácio estendeu seu tapete vermelho e a princesa herdeira do trono com um vestido desenhado pelo estilista Norman Hartnell, baseado na Primavera de Botticelli, se casava com o príncipe de Conto de Fadas. O casamento não foi filmado para as pessoas, foi transmitido pelo rádio, mas há alguns vídeos dele que foram feitos depois e disponibilizados até mesmo no YouTube. E estava todo mundo embevecido pelo casamento real. Era a continuidade da dinastia. Quem ficou um pouco chateado foi o Jorge VI, porque estava perdendo a filha dele, né? Que ele sempre tinha aquela ideia de família dos nós quatro. Ele, a esposa e as duas princesas. E agora chegava mais um, o príncipe Philip. E 3 meses depois, a princesa Elizabeth engravidou. Então, em 1948, nasceu o príncipe Charles. Em 1950, nasceu a princesa Anne. Durante esses anos, entre o casamento e a ascensão da princesa Elizabeth, em 1952 ao trono, ela passava muita parte do seu tempo em Malta, onde o marido dela era oficial da Marinha Naval inglesa. E em Malta ela levava uma existência praticamente de dona de casa burguesa. Ia ao mercado, ia ao salão de beleza, reunia as esposas ali dos colegas de Philip, enquanto as crianças ficavam na Inglaterra com os avós. Acontece que o pai da Elizabeth estava muito doente. Os anos da guerra deixaram marcas indeléveis na constituição física dele. O rei George VI adoeceu a olhos vistos. Basta vocês compararem as fotografias dele no ano da coroação, em 1937, até o ano do casamento da filha. Em 1947, ele envelheceu muito em 10 anos. E era um fumante inveterado, ele fumava muito, passou por uma cirurgia de extração de um dos pulmões, depois passou por uma cirurgia corretiva dos quadris, e em decorrência desses processos cirúrgicos, ele não podia mais cumprir com as obrigações de líder da comunidade de nações, e Elizabeth teve que então representar o pai nessas viagens. Em 1952, ela foi enviada ali para a África do Sul para representar o rei. E ele ficou na Inglaterra. E quando a Elizabeth estava no Quênia, foi quando o rei George VI morreu. Ela não sabia. E foi muito difícil contatar a princesa
para contar para ela que o pai dela havia falecido. Foi a primeira vez na história do Reino Unido, desde 1714, que um monarca foi aclamado fora da Grã-Bretanha. O último tinha sido o rei George I, que era rei de Hanover, quando a rainha Anne do Reino Unido morreu em 1714, ele foi então chamado à Inglaterra para assumir a coroa. E Elizabeth estava no Quênia quando o pai dela morreu. Quem contou a notícia para ela foi o príncipe Philip, que soube do secretário dele, Martin Chatteris. E Elizabeth, ela, desde sempre muito séria, se desculpou por ter que cancelar os compromissos que estavam agendados naquela visita e retornou para a Inglaterra para o funeral do pai. Foi uma cena muito deprimente. E o Winston Churchill, que havia retornado como primeiro-ministro, ele fez um discurso que serve até de introdução para o reinado da Elizabeth II. Quando ele contou para os ingleses as circunstâncias da morte do George VI, ele disse o seguinte: agora é hora de deixarmos os tesouros do passado para trás e olharmos para o futuro. Gloriosos foram os reinados de nossas soberanas. Alguns dos maiores períodos da história britânica transcorreram debaixo de seus cetros. Elizabeth II, como sua homônima Elizabeth I, não passou a infância sob a perspectiva de herdar a coroa. E essa nova era elizabetana começa no momento de catástrofe. Eu, que passei minha juventude nos anos augustos e seguros da nossa era vitoriana, me encho de orgulho para invocar a prece e a oração, mais uma vez, Deus salve a rainha. Então, foram palavras bem fortes, né? E um tanto quanto evocativas de uma tradição, né? Afinal de contas, a era elizabetana, ela ficou marcada no imaginário popular como a idade de ouro da monarquia. Foi o momento em que os ingleses derrotaram a invencível armada de Filipe II da Espanha. Foi o momento em que as artes inglesas floresceram com nomes como Shakespeare, né? E tudo isso capitaneado pela rainha virgem Elizabeth I, que não se casou, que dizia que era casada com o reino da Inglaterra e que por causa disso, por não ter herdeiros, por não ter se casado, a coroa acabou passando para os Stuart, que perderam, né, o poder absoluto da coroa depois dela. Elizabeth II, ela deixou um comentário interessantíssimo sobre a homônima dela, Elizabeth I. Ela disse que não queria ser relacionada à rainha virgem, que governou como uma tirana e teve a sina de não se casar e de não ter filhos. Então ela não queria ser relacionada com aquela soberana do século XVI que abdicou do seu corpo pessoal em detrimento do Estado. Ela era uma soberana casada, com filhos, que queria criar uma monarquia fundamentada na unidade familiar em conjunto com a nação. Era essa a visão de monarquia que Elizabeth II tinha. Durante o velório do pai dela, ela se curvou, ao que parecia pela última vez, para uma pessoa, que foi para o caixão do pai. Como nós vamos ver no futuro, Elizabeth se curvaria novamente pela segunda e última vez depois do reinado dela para o caixão de uma outra pessoa. Então, só para dar continuidade, a Inglaterra de Churchill, naquele período, estava passando também por um período de recessão econômica muito grave. Não só Churchill tinha voltado, né, ao poder, né? Ele perde, né, logo que acaba a Segunda Guerra Mundial. O Conservador foi vitorioso, Churchill retornou, ele que era esse emblema poderosíssimo da vitória contra os nazistas. As pessoas acreditavam que um homem de 80 anos como ele, experiente, poderia ser capaz de tirar a Inglaterra da triste situação financeira em que ela estava vivendo. E então, ao retorno de Churchill, coincidiu com a coroação de uma nova rainha de 25 anos, que prometia uma renovação, que prometia uma saída daquela situação triste que a Grã-Bretanha estava vivendo. A coroação de Elizabeth ela foi adiada para o ano seguinte,
porque o Estado não tinha como arcar com a pompa e o cerimonial de uma coroação naquele ano. A morte do rei George, que era muito querido, ainda estava muito recente. E intrigas por debaixo dos panos indicam que o Partido Conservador, do qual Churchill era líder, estava querendo substituí-lo por Anthony Eden. Então, o que Churchill fez? Eu vou me apegar à nova rainha, exercer o papel de mentor dela para segurar o meu mandato. E foi exatamente isso que ele fez ao adiar a coroação de Elizabeth II para o ano de 1953. A primeira preocupação, assim que ela se tornou rainha, era com o nome da dinastia. Já que ela era uma mulher, e naquela época as mulheres casadas adotavam o sobrenome do marido, sugeria qual dinastia no lugar da Windsor? Mountbatten. E o Luís de Mountbatten, ele chegou a brindar um dia depois ao enterro do George VI, a nova dinastia de Mountbatten. O Lord Mountbatten, ele era insuportável, era uma pessoa totalmente egocêntrica em tudo. Ele era demais. O príncipe de Hanover, que estava presente nesse jantar oferecido pelo Luís de Mountbatten, ouviu o brinde, né? Que o Luís de Mountbatten fez a nova dinastia de Mountbatten. O que ele fez, o príncipe de Hanover? Foi conversar diretamente com a rainha Mary de Teck. Mary de Teck ficou escandalizada, conversou com o primeiro-ministro Winston Churchill. Churchill reuniu o gabinete e foi então confrontar a nova rainha. A casa de Windsor havia sido escolhida para reforçar os laços da família real com os britânicos. Mountbatten, cujo nome original é Battenberg, não tem nada de britânico. Você estaria colocando o futuro da dinastia do trono e de seus filhos em risco. Porque ainda tem, apesar de ser 50 apesar de ser a década de 50, ainda tinha toda uma recessão na Inglaterra, ainda vivida por causa da Segunda Guerra Mundial. Então ainda era forte lembrando também que parentes do príncipe Philip lutaram no exército alemão. E não foram convidados para o casamento dele. As irmãs do Philip não estavam no casamento dele com a princesa Elizabeth. Eles não queriam saber daqueles alemães ali. Gente, e o curioso é que assim, a princesa Elizabeth, atual rainha, apesar de ser filha de um pai com ancestralidade alemã e de uma mãe com sangue genuinamente britânico, ela se parece muito com os primeiros reis da dinastia de Hanover. Se você pegar os retratos do rei George I e comparar com os dela agora velhinha, vocês vão ver que eles são extremamente parecidos. Então ela tem muito mais traços genéticos alemães do que britânicos. Só depois ali, quando os filhos dela forem se casando com súditos, com a aristocracia inglesa, é que a gente vê uma forte dose de sangue inglês sendo introduzida ali no seio da família real. Porque o príncipe Filipe não era inglês tão pouco. Ele era Filipe da Grécia. Teve que renunciar... Termina o raciocínio. Ele teve que renunciar a todos os títulos dele, estrangeiros, e aceitar o título de Duque de Edimburgo para se casar com a herdeira do trono. Ele poderia ter sido rei da Grécia, assim, não foi. O que você está falando é que assim, os Windsors, eles se reinventaram como uma dinastia moderna para continuar no trono, para justificar o porquê que eles... A história da dinastia de Windsor é toda uma história de sobrevivência. É como evitar escândalos públicos para continuar no poder. Ou seja, é muito diferente do que, por exemplo, fica batendo na tecla que só pode casar dentro de casas reais, ou seja, tem toda uma modernização. Quando eles mudaram o nome, o Kaiser da Alemanha, que ainda não tinha sido destronado, Guilherme II, fez até uma piada pro primo dele, o rei George V. Comadres. Isso, ele disse que ia assistir a peça As Alegres Comadres de Saxe-Coburgo, fazendo a paródia do nome da peça de Shakespeare, né? As Alegres Comadres de Windsor. E aí os britânicos
E, em contrapartida, apelidaram o órgão sexual masculino de Willy, que era o apelido do Kaiser Guilherme. Quer dizer, sempre teve uma rixa entre eles, Uma né? troca de farpas. Então, Elizabeth, ela fez um pronunciamento público falando que, já em 1952, que ela desejava permanecer com o sobrenome de Windsor e que doravante os filhos dela também teriam o sobrenome de Windsor. A gente só pode imaginar como o Philip ficou nessa situação, pessoal. Ele foi privado de dar o próprio sobrenome dele para os filhos. Já que ele não teria nem o sobrenome da família dele como nome da dinastia, que ficasse pelo menos Mountbatten Windsor. Quando o príncipe Andrew e o príncipe Edward nasceram, em 1960 e em 1964, respectivamente, eles tiveram o sobrenome Mountbatten Windsor. Mas o Charles e a Anne só tinham Windsor, não tem Mountbatten no sobrenome. Quer dizer, os dois Então, primeiros na linha de sucessão. Elizabeth faz esse pronunciamento. E no ano seguinte, 1953, é o ano da coroação. As pessoas estavam enlouquecidas. Desde 1937, o povo britânico não via um evento como aquele. E coincidiu também com o surgimento da televisão nos lares das pessoas. A televisão era um artigo de luxo nos anos 50. Não era todo mundo que tinha um aparelho de televisão em casa. E havia algumas lojas e locadoras que alugavam esses aparelhos para as pessoas. E muita gente alugou aparelho de televisão para assistir a coroação da Rainha Elizabeth, que seria transmitida pela BBC. A partir de então, a história da monarquia britânica está extremamente atrelada à mídia. O príncipe Philip, que foi quem organizou todo o processo midiático da coroação, uma cerimônia secular que remontava a Alfredo no século X, seria transmitida para as pessoas pela primeira vez. Antes, apenas convidados estavam presentes na abadia de Westminster quando os monarcas britânicos eram coroados. Agora as pessoas em seus lares ou na casa dos vizinhos iam poder assistir a sua soberana sendo coroada e ungida com os nomes sagrados ali. E quem tiver interesse... O que é legal, mas ao mesmo tempo causou uma certa ojeriza na aristocracia. Porque ficou aquela coisa do... como assim? Qualquer um vai... Mas essa era a Inglaterra dos anos 50. A Inglaterra dos anos 50 estava querendo diminuir o fosso que existia entre a antiga aristocracia, detentora de direitos hereditários, e a nova população, e a monarquia popular que Elizabeth e seus ancestrais estavam tentando criar. E a televisão teve um papel importantíssimo nesse processo. Se eu não me engano, gente, só na Grã-Bretanha, a coroação foi transmitida para 17 milhões de pessoas. Isso era muito, muito para aquela época. Nem todo mundo tinha televisão. Imagine aí várias pessoas espremidas em bares, em pubs, na casa de vizinhos, para ver a carruagem da rainha passando com ela, indo até a abadia de Westminster, o momento em que a coroa de Eduardo, o confessor, era colocada na cabeça dela, quando ela fazia o seu juramento, um dado interessante. A coroa de Eduardo, o confessor, só é usada pelos monarcas britânicos uma única vez na vida, que é no momento da sagração. Elizabeth só usou essa coroa uma vez. Depois disso, a gente vê ela usando a coroa imperial de Estado, que é baseada na coroa que a Rainha Vitória usava. Como a coroa que a Rainha Vitória usava, a armação já estava ficando obsoleta, já estava caindo, então o pai de Elizabeth, o rei George VI, mandou confeccionar uma nova coroa baseada na original da Rainha Vitória, com as mesmas pedras. Foi algo parecido com o que aconteceu com a coroa de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Aproveitou as pedras da coroa de Pedro I para fazer de Pedro II. Então, a coroa que Elizabeth usa nas aberturas oficiais do parlamento e em outros eventos oficiais da coroa é a coroa imperial de Estado, porque a coroa de Eduardo, o confessor, ela só usou uma única vez na vida, que foi no momento da sagração. E o vestido que ela estava usando tinha todo um significado nacional. As flores que o estilista da rainha, Norman Hartnell, que foi responsável pelo estilo da soberana nos primeiros anos do reinado dela, representava cada um dos países da comunidade de nações.
tudo tem um Então, símbolo, né? Nada é por tudo tinha um acaso. símbolo, nada era por acaso. Então, aquela soberana de 26 anos, já na época da coroação, representava a renovação que o país queria. Era o momento em que o patriotismo, o britaniquismo, estava em alta. Em meados da década de 50, Elizabeth enfrentou dois problemas sérios. Um no campo político e outro no campo privado. No campo político, em 1955, Winston Churchill renuncia ao cargo de primeiro-ministro e Anthony Eden o substitui. Naquele ano de 1956, o general Nasser do Egito nacionaliza o Canal de Suez. O Canal de Suez havia sido conquistado para o Império Britânico pelo primeiro-ministro da Rainha Vitória de Israel. E foi um grande triunfo da diplomacia de Israel conseguir o Canal de Suez para a Grã-Bretanha. Era através do Canal de Suez, por exemplo, que o petróleo dos Emirados Árabes atravessava até o Reino Unido. Mais E aí rápido do que contornar toda a África, né? E aí o Anthony Eden, ele bolou um plano para justificar uma invasão da Inglaterra, França e Israel ao Egito. Ele informou a rainha sobre o que ele planejava fazer, mas a manteve ignorante da essência, da razão necessária de por que ele queria invadir o Egito, até mesmo por uma questão de preservá-la. No caso de não dar certo, a rainha se envolvia em um escândalo político logo no início do reinado dela, né? Aconteceu que o canal de Suez foi nacionalizado, os britânicos perderam. Em 1957, Anthony Eden sai do cargo de primeiro-ministro, ele é substituído por Harold Macmillan. E aí, só em uma década, Elizabeth teve 3 premiers. Primeiro Churchill, depois Anthony Eden e depois Harold Macmillan. Diga-se de passagem, todos educados no Eton College. Parecia que era um grupo, uma camarilha. Todos os primeiros ministros da Inglaterra saíam do colégio de Eton e iam direto para Downing Street. Era terrível. No campo privado, olha só, quem trouxe problema para a rainha, a princesa Margaret. Na coroação da rainha, os fotógrafos que estavam fazendo a cobertura do evento e jornalistas americanos, entre eles, olha a curiosidade, Jacqueline Bouvier, futura Jacqueline Kennedy. Ela foi uma das repórteres americanas escaladas para fazer a cobertura da coroação de Elizabeth II. Os fotógrafos que estavam presentes ali viram a princesa Margaret fazendo um carinho em Peter Townsend. Peter Townsend, ele serviu à Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Após o término do conflito, ele foi nomeado escudeiro de George VI. Com a morte de George VI, ele foi nomeado mordomo da rainha-mãe, Elizabeth Bowes-Lyon. Ou seja, pertencia à corte, né? Ele estava... e ele, inclusive, deixou um livro de memórias que serve até de guia para muitos biógrafos da Casa de Windsor para se entender essa questão de protocolo. Porque, assim, o Palácio de ou a Caixa, como o príncipe Felipe chama ele é um labirinto de portas que nem todas as pessoas têm acesso. Tem uma porta lateral que é da rainha, tem a porta de entrada, que é para visitas oficiais, tem a porta dos criados, tem a porta da cozinha. E para vocês terem uma ideia, a rainha Meredith, quando ela foi morar em Buckingham, em 1910, ela ficou 1 hora perdida dentro do palácio tentando encontrar o quarto dela. E o Peter Townsend, nas memórias dele, ele escreve, né, sobre como funcionava o palácio. E a princesa Margaret se apaixonou por ele, e o problema é que Townsend era casado e estava naquele momento passando por um processo de divórcio. A esposa dele havia cometido adultério, ele então entrou com pedido de anulação do casamento, ele era parte inocente do processo, mas mesmo assim a Casa Real não iria permitir que a princesa, que era a terceira na linha de sucessão atrás de Anne, se casasse com um homem divorciado. Olha o escândalo que aconteceu com Eduardo VIII, gente, ainda era recente, 20 anos atrás. E aí
princesa Margaret ficou arrasada, ela teve que emitir uma nota pública, ela e o Palácio de Buckingham, dizendo que ela estava desistindo de se casar com Peter Townsend. No final da década de 50, em 59, ele se casou com uma garota belga, muito mais jovem do que ele, e foi quando a princesa Margaret, meia porra louca, desculpem aqui o termo da expressão, tomou a decisão de se casar com o fotógrafo Anthony Armstrong Jones, que se tornou conde de Snowdon depois do casamento deles dois. Margaret só poderia se casar depois de 25 anos e com a autorização da rainha, de acordo com o ato de casamento estipulado no século XVIII. Ainda era uma monarquia extremamente afeita a protocolos, principalmente quanto a essa questão de casamento. Então, em 1960, a Margaret se casa com o Anthony Armstrong Jones, e mais para o futuro a gente vai ver que eles se envolveram em escândalos terríveis na década de 70, que vão abalar sobremaneira a dinastia de Windsor. Então, a rainha termina a década de 50, sendo muito celebrada, muito festejada. Ela fez uma turnê pela Comunidade de Nações, onde ela apertou as mãos de milhares de pessoas, sorria para todo mundo, acenava, ia para o Canadá, para a Austrália, para a África do Sul, uma infinidade de lugares para se apresentar como uma nova soberana, né? O clima na década de 70 ele já foi diferente da década de 50, era uma nova geração. Não havia mais aquele britaniquismo dos anos 50, do pós-guerra. Qual era a geração dos anos 70? A geração dos anos 60 era embalada pelo som dos Beatles, da contracultura, da ascensão dos movimentos sociais, do movimento trabalhista, do movimento negro, do movimento feminista. Então, aquela instituição hereditária, aos olhos das pessoas, parecia um tanto quanto obsoleta. Harold Macmillan, depois de alguns escândalos envolvendo membros do gabinete dele, pediu demissão do cargo, e Elizabeth apontou como primeiro-ministro conservador Douglas Home. Foi o último primeiro-ministro que ela apontou. No ano seguinte, ele foi derrubado por novas eleições, e quem entra no poder, o líder do Partido Trabalhista, Harold Wilson, que tinha algumas conexões ali com a União Soviética. Na década de 60, auge da Guerra Fria, gente, olha, a gente tem que pensar no reinado da Elizabeth II, durante a segunda metade do século XX, como o auge ali daquele mundo bipolarizado. E a Comunidade de Nações, da qual ela era chefe, tinha tanto nações capitalistas quanto nações socialistas. Então o papel dela era muito delicado. Ela era vista pelos membros do Partido Trabalhista como conservadora e era vista como socialista pelos conservadores. A princípio, as pessoas acharam que Elizabeth teria uma relação muito difícil com Harold Wilson, porque ele era líder do Partido Trabalhista, e todas as pessoas sabiam que dentro do Partido Trabalhista haviam aqueles que eram a favor de uma república. E o Wilson ele segurou muito as pontas para Elizabeth naqueles anos 60 para que essa ala republicana do Partido Trabalhista não endossasse o coro dos insatisfeitos com a monarquia. Quanto a rainha ganha? Qual é o custo da Casa Real? Então, as reservas de dinheiro da soberana passaram a ser alvo de escrutínio público. E o irônico disso tudo é que Elizabeth tinha uma relação maravilhosa com Harold Wilson. Tanto que as sessões deles, que aconteciam semanalmente no Palácio de Buckingham, passaram a demorar cada vez mais. Geralmente, Elizabeth ficava 20 minutos conversando com cada primeiro-ministro, com Harold Wilson. Ficou de 20 para 30 minutos, de 30 minutos para 1 hora, e teve ocasiões que ela ficou até 2 horas conversando com ele. Então, era uma relação muito cordial. Ele foi primeiro-ministro da Grã-Bretanha de 1965 até 1970, e depois foi novamente reeleito em 74 até 76. Então, era um ministro que ela gostava muito, e, exceto Winston Churchill, ela foi no mandato dele que ela foi na Downing Street, que é a sede do ministério, para jantar a convite do primeiro-ministro. Isso só para vocês terem uma ideia de como ela tinha boas relações com ele. Nos anos 70 também,
Havia uma ameaça de uma guerra Ou seja, nuclear. é interessante isso para mostrar que a sobrevivência da dinastia também depende dessa E cordialidade, cooperação. A rainha, em hipótese cooperação, alguma, e não em assumir que hipótese alguma determinado ela tinha partido, disputa. determinada ideologia é a correta, é a certa, enfim, é não tomar partido, é o ser, é, 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 Exatamente. é o equilíbrio, né? O partidarismo havia trazido muitos problemas para a Casa Real. Basta a gente lembrar dos primeiros anos do reinado da Rainha Vitória, quando ela era muito a favor de Lord Melbourne. E o príncipe Uhum. Albert a convenceu a não demonstrar tanto seu partidarismo. O rei Eduardo VII, ele achava que um monarca coroado deveria ajudar o outro, que deveria existir na Europa um clube de monarcas. O sucessor dele, George V, varreu essas conexões. Eu não quero me associar mais com monarquias derrubadas. E Elizabeth tinha que dar continuidade a essa política de não demonstrar partidarismo. Se vocês lerem depoimentos de pessoas que trabalharam, que trabalham com ela, a rainha é favorável a qual partido? Conservador ou trabalhista? As pessoas vão responder, nenhum dos dois. Ela vê a Ela é classe política rainha. como uma só. Ela é a rainha, ela é a coroa. Ela é, teoricamente, a continuidade. E na década de 60, o auge ali da Guerra Fria, havia então essa ameaça de uma guerra nuclear com a União Soviética, havia um medo no Palácio de Buckingham de que os telefones fossem grampeados, de que houvessem membros do Partido Soviético infiltrados ali na criadagem, passando informações secretas para a Rússia. Então era um clima de tensão, um clima de protesto, um clima de revolta. Em 1969, quando o príncipe Charles ele ia ter proclamado o príncipe de Gales, haviam pessoas ali em Gales que receberam ele de forma totalmente hostil, com cartazes de fora. Vocês não nos representam. Então era uma situação muito complicada. Foi nesse Haviam momento que pessoas. ele fez um discurso em galês, né? Ele teve que aprender galês. Ele era estudante em Cambridge, deixou Cambridge para passar 3 meses em Gales para aprender um pouco de galês, para fazer um discurso. Como príncipe de Gales, também é essa questão de assumir a representatividade, né? Isso. Anteriormente, os príncipes de Gales, eles viviam em Gales. Mas depois que os Stuart caíram do poder e os Hanover ascenderam ao trono, essa tradição acabou. Então, o príncipe de Gales não necessariamente precisa viver em Gales até se tornar rei. Porque viver em Gales seria uma preparação para o futuro papel de monarca. Administrar o Principado de Gales seria uma forma de preparar o futuro rei para as funções que ele ia exercer como rei do Reino Unido. Os Hanover acabaram com isso e os Windsor deram continuidade a essa tradição. Mas o Charles ele saiu de Cambridge por 3 meses para ficar em Gales, para aprender um pouco de galês, para fazer o discurso de posse. Ele se ajoelhou perante a mãe, jurou lealdade a ela, demonstrou simpatia aos galeses, ao movimento nacionalista galês, mas não era só em Gales que estavam despontando movimentos nacionalistas, não. Isso estava acontecendo na Irlanda, isso estava acontecendo na Austrália, isso estava acontecendo no Canadá, isso estava acontecendo na Escócia. Em 1963, quando a rainha foi ao Canadá e estava passando de carro, havia canadenses ali de Quebec que estavam de costas para ela. Que mensagem mais hostil do que isso? E o primeiro-ministro, Harold Macmillan, tentando segurar as pontas de todas as formas possíveis. Em 1969, no mesmo ano que o príncipe Charles foi aclamado príncipe de Gales, o príncipe Philip, ele deu uma entrevista para a NBS dos Estados Unidos, falando que as finanças da família real estavam em estado decrépito, que eles possivelmente teriam que deixar o Palácio de Buckingham, abandonar os esportes como o polo e cortar gastos. Aí eu pergunto, como assim? Essa mulher não é a pessoa mais rica do mundo? Como é que ela está dizendo? Ela não vive no palácio com 360 criados, ela está dizendo que o marido dela está dizendo que a família real está passando por dificuldades financeiras. Vou passar fome, né?
Não, aí isso teve um problema seríssimo. Houve a primeira auditoria dos gastos da rainha. Quanto custava a monarquia para o povo da Grã-Bretanha? Em 2011, pessoal, os gastos com a monarquia foram estipulados anualmente em 38 milhões de libras. E olha só como é que é a renda da rainha, como é que ela era distribuída, de três formas. Aí a primeira dela era através da lista civil, o civil list, que era o Tesouro Nacional. Depois você tinha as propriedades privadas dela, e depois você tinha a Privy Purse, que era a bolsa privada ou investimentos pessoais dela. Então, nesse processo de arguição, de investigação das finanças da família real, eles tiveram que se reformar, fazer gastos, cortar pessoal da criadagem. Nos anos 70, o Harold Wilson foi demitido do cargo, um novo líder conservador foi eleito. Os anos 70 foram tão horríveis para a rainha como os anos 60, né, em termos de popularidade da família real. Porque havia grave recessão, desemprego, a Libra estava muito desvalorizada e a instituição ela se transformou em um símbolo de gasto que os ingleses não tinham como mais sacar. Hoje a gente vê a rainha meio que navegando em águas tranquilas, né, sorrindo, admirada pelo mundo todo, mas isso não correspondia ao clima dos anos 60 e 70, que foram a fase mais difícil do reinado dela. Em 69, né, um ano antes do Harold Wilson sair do ministério, o príncipe Philip, que havia feito aquelas declarações para a NBS do gasto da Felizes. família real, ele teve a ideia, olha só, de filmar o cotidiano dos Windsor no Palácio de Buckingham. E convidou a BBC e a ITV para em 75 dias filmar a família real no Palácio de Buckingham, para mostrá-los como uma família como todas as outras. O documentário foi, de longe, na época, o mais assistido de todos. Mas, por outro lado, teve um ponto negativo. A mágica da realeza, da monarquia, consiste no mistério. Eles estavam vendo a rainha assistindo televisão, eles estavam vendo a rainha passeando com os cachorros dela, E aí, levando a vida burguesa. de Essa repente, mulher é igual a nós. isso me lembra o Nome da Rosa, né? Por que envenenava os livros? Porque se as pessoas rissem, elas podiam rir de Deus, né? Então fica aquela coisa se você pode ver a rainha, quer dizer, você se aproxima do ser humano. Peraí, ela é igual a É gente? lógico. Pra que eu tô É pagando ela pra tanto ela? que Elizabeth ela nunca mais deu autorização para que esse documentário fosse transmitido novamente. Você pode ver, o documentário ele tinha 105 minutos de duração, você só vê no YouTube algumas cenas dele, mas não na integridade. Ela nunca mais permitiu que o documentário fosse reprisado. Justamente por isso, porque quebrava a mágica da realeza. A rainha fazendo coisas que pessoas normais fazem. Né? Não era uma coisa que inspirasse muito em uma chefe de Estado como ela. Vamos ver então, o que é que aconteceu mais nos anos 70 que foi grave para Elizabeth. Ela comemorou 25 anos de casada, em 72. Em 77 veio o Jubileu de Prata, 25 anos de governo, a rainha de meia-idade comemorando com os seus súditos, seus 25 anos de reinado. É impressionante, uma coisa que eu observei no reinado de Elizabeth, no longo reinado dela, como nos momentos de maior crise, maior protesto, bastava o Palácio de Buckingham estender o tapete vermelho dele para a população que as pessoas enlouqueciam com a soberana. E compravam os souvenirs do Jubileu de Prata, as canecas, as chaleiras, as bandeiras, todo mundo saudando Elizabeth, porque ela representava a continuidade, etc. e tal. Então, o Jubileu de Prata dela foi muito festejado. Anteriormente, o último Jubileu de Prata celebrado foi o do avô dela, George V, em 1925, ou 1935.
E aí, então, a gente tem o Jubileu de Prata da Elizabeth II. E que era elizabetana ela estava criando ali naquele momento? Que era elizabetana que o Winston Churchill havia profetizado no início do reinado dela? Será que ela estava cumprindo com as expectativas das pessoas? Qual era o quadro caótico da Grã-Bretanha naquele período? A República da Irlanda, ela estava passando por movimentos radicais terríveis, muito antimonarquistas, e isso culmina em 79 com o assassinato do Luigi Mountbatten, o filho da rainha. O Luigi Mountbatten estava navegando pela República da Irlanda do Norte, da República da Irlanda, onde ele tinha uma propriedade. O IRA colocou uma bomba embaixo do barco que explodiu, matou o Luigi Mountbatten, matou um dos netos dele e outro garoto. A família ficou gravemente ferida. Isso passou uma mensagem de alarme para o Palácio de Buckingham. Eles estavam visados pelo movimento republicano. E a Irlanda estava bem dividida. E apesar de tudo, Elizabeth continuava fazendo visitas à Irlanda do Norte, onde ela era rainha, apesar das ameaças do IRA de que ela poderia ser assassinada a qualquer momento. E não foi à toa que no início dos anos 80, membros do pessoal da casa dela foram mortos pelo IRA também, colocaram bombas de pregos e 11 pessoas morreram. Em 82, um cara chegou a escalar o palácio de Buckingham e entrar no quarto dela. E se o IRA fizesse isso daí também? Olha a preocupação. E aí começaram a proliferar ali na Grã-Bretanha camisetas com o rosto da rainha e a boca dela fechada por um alfinete. Né? E o antimonarquismo voltou a crescer. Em 79, Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra, a primeira mulher a governar de fato a Inglaterra desde a rainha Elizabeth I, que morreu em 1603. As pessoas elas gostam muito de imaginar, né, uma rivalidade entre aquelas duas mulheres, de acreditar nessa história propalada pelos jornais de que Elizabeth e Margaret Thatcher eram inimigas, quando na verdade não existia essa inimizade. Muitos dessas fofocas, desses boatos sobre a realeza e a relação da realeza com o governo eram propalados por jornais como o Sun, o Sunday Times, o Notícias do Mundo, que eram propriedade do australiano Rupert Murdoch, que não era nem um pouco monarquista e queria só vender jornais. Foi o próprio Rupert Murdoch que cobriu o caso extraconjugal da princesa Margaret e do Anthony Armstrong Jones nos anos 70. E foi um escândalo na época, quando a princesa Margaret se divorciou do marido. A monarquia familiar que Elizabeth estava criando se mostrou falha, a começar pela irmã dela, que não teve um casamento bom. Ela teve 2 filhos, com Anthony Armstrong Jones, e eles se separaram. A monarquia precisava de uma injeção, de alguém que trouxesse renovação para a instituição. É nesse momento, pessoal, quando os jornais estavam cobrindo negativamente a monarquia, quando o governo Thatcher estava passando por uma crise de recessão, desemprego, que surge, adivinha quem? 81, minha queridíssima Lady Di. Lady Di. A princesa do povo, que do povo não tinha nada. Eu vou abrir um parêntese para contar um pouco para vocês da história da Diane Spencer. Os Spencer eram uma família aristocrática genuinamente inglesa, tinham mais sangue inglês do que a família real. Eles eram originalmente produtores de lã, na propriedade de Althorp, tinham algumas conexões com os Stuart, se casaram ali tanto com bastardos do Stuart quanto com membros diretos da dinastia, tanto que a Lady Di descendia de Mary Stuart também. No século XVIII, o Visconde de Althorp foi elevado à categoria de Conde de Spencer. E a filha dele, Georgina, se casou com o Duque de Devonshire.
E o Duque de Devonshire, no século XVIII, era mais rico do que o rei da Inglaterra. Então os Spencer se tornaram uma família aristocrática muito respeitada ali. É tanto que as avós de Diana, tanto a Condessa de Spencer quanto a Baronesa de Cremona, foram damas de companhia da rainha mãe Elizabeth Baldwin Lyon. Futuramente se disse, né, que Diana ela era essa gata borralheira que não tinha conexões com a realeza, que foi arrastada para o olho do furacão, sem saber diretamente o que se esperava dela. Isso tudo foi invenção dos jornais para criar esse conto de fadas de Cinderela, que parecia o casamento dela em 1981 com o príncipe Charles. Na verdade, Diana descendia de uma família aristocrática e de uma família aristocrática de respeito. Nasceu na propriedade rural da família inglesa de Sandringham. Os Spencer alugavam o palácio de Sandringham no verão, e nos finais de ano eles se encontravam até mesmo com a família real. A princesa Diana, que tinha a mesma idade do príncipe Andrew, brincavam juntos em Sandringham. Então ela conhecia a família real, ela não era uma desconhecida dele. No final dos anos 60, houve um escândalo do divórcio ali dos pais dela. A própria mãe da mãe da Lady Di, Frances, testemunhou contra a filha no processo de divórcio. E aí a Frances, ela não pôde ficar com a guarda das crianças. Quem ficou foi o Conde de Spencer, que se casou com a filha de uma escritora. Com a filha de uma escritora que escreve aqueles romances Água com Açúcar, que vem de banca de revista, a Barbara Cartland. Ela devorava os romances da Barbara Cartland, que não passavam bem uma noção de realidade para adolescentes da idade dela, né? Casamentos perfeitos, sem brigas, finais felizes. Então ela passou a acalentar esse sonho, né, de se casar com uma pessoa pública e ter um casamento de contos de fadas. Ela e Charles se conheceram em 1977, quando Charles namorou a irmã mais velha de Diana, Sarah. Foi um relacionamento que durou alguns anos, e Charles foi convidado à propriedade de Althorp. Diana chamou a atenção dele naquela ocasião, e depois do assassinato de Louis Mountbatten, de quem o Charles era muito próximo, Diana foi convidada para uma mesma festa que o Charles, onde ela consolou ele da perda. Ela tinha muita empatia, né, principalmente pelo passado que ela teve, de ver o divórcio dos pais, ver a mãe sendo agredida pelo pai dela. E isso então despertou em Diana um cuidado excessivo e a vontade de ser amada, né? Quem conheceu Diana dizia que ela queria ser amada 100%. Para Charles, aquela garota de 20 anos, 10 anos mais nova do que ele, parecia a mulher ideal. O próprio Louis Mountbatten havia dito para ele o seguinte: divirta-se o quanto puder com garotas e depois encontre uma garota doce e virginal e se case. E o mais interessante da Diana é que ela era essa garota doce e virginal de 20 anos que não tinha um passado, não sentia escândalos de namorados de Diana. É triste a gente observar que, desde o início da década de 70, o Charles já tinha um relacionamento com a Camilla Parker Bowles. E Camilla Parker Bowles foi recusada como noiva do príncipe herdeiro pelos mesmos critérios que selecionaram Diana. A Camilla Parker tinha um passado, a Camilla Parker teve namorados. Diana não. Camilla foi a mulher que o Charles sempre quis do lado dele. Mas por questão de convicção, por questão de questões até mesmo aristocráticas, hereditárias, ele escolheu Diana. Então, a mídia começou a cobrir excessivamente essa moça, Lady Diana Spencer, que trabalhava em creches para passar o tempo. O casamento deles foi descrito, gente, em 1981 como conto de fadas, né? Aconteceu em 29 de... Minha mãe comprou todas as revistas, todos os jornais. Havia uma curiosidade imensa, né, de como é que ia ser o vestido de Diana.
Os estilistas, Elizabeth David Emanuel, encomendaram tecidos de várias cores, marfim, branco, tafetá, seda, para despistar as pessoas que ficavam vasculhando o lixo deles para saber como é que ia ser o vestido da princesa Diana. Bom, enfim, ela deu uma injeção nessa monarquia da futura sogra, né? Muito, muito porque Diana, ela era muito diferente dos membros da realeza. Se vocês observarem, por exemplo, a rainha, quando ela está passando em cortejo, seja de carro, ou seja, andando pela multidão, ela mantém uma certa distância dos súditos e ela só se aproxima deles quando ela vai receber, por exemplo, algum presente ou um buquê de flores. Diana não. Ela Diana ia pegava pro na mão povão. de todo mundo, ela ia lá, abraçava, se as crianças estavam lá, ela ia até ao nível das crianças, abraçava todas elas. E as pessoas ficaram encantadas com a princesa Diana. É assim, é até um pouco triste, porque parece que as mulheres da família real elas são julgadas mais pela aparência. E Diana parecia essa mulher de conto de fadas. Foi até um padrão de beleza triste para as mulheres que não se encaixavam no perfil da mulher alta, loira, magra e de olhos azuis. E Diana personificava esse sonho, esse ideal, mas era um ideal Que não... falso, porque por dentro ela sofria. Como ela mesmo contou na biografia que ela escreveu em parceria com o jornalista Andrew Morton, ela falou que ela não se sentia amparada pelos membros da família real, que eles não ajudaram ela principalmente a lidar com a imprensa. Aparentemente, nem com o próprio Charles, né? Nem Eles com o eram próprio frios. Charles, ele não foi Própria... sincero com a Diana, com os sentimentos dele. Quando eles deram entrevistas na época do noivado, os jornalistas perguntavam para a Diana: você está apaixonada pelo príncipe Charles? Ela: é claro. E ele: o que quer que a paixão queira dizer, não é mesmo? Então ele tinha esse comportamento mais frio. Com que foi o relação comportamento da mãe dele, né? Vamos voltar um pouquinho para Elizabeth. A Elizabeth, ela tinha também um pouco esse comportamento frio com os filhos, né? Ela não era uma mãe calorosa. Isso. E o Charles, ele chocou o mundo com essas revelações quando ele encomendou uma biografia ao jornalista Jonathan Dimbleby, O Príncipe de Gales, foi publicado até aqui no Brasil, onde ele falava que ele não tinha um bom relacionamento com os pais. E sim, gente, Elizabeth, ela além de ser rainha da Grã-Bretanha, ela é chefe da Comunidade de Nações. Ela não tinha lá muito tempo para se dedicar a cuidados maternos. E a própria Anne falou, a princesa Anne, que, para quem não sabe, ela competia em Olimpíadas, montando o cavalo da rainha, e fez até uma piada, que é um caso único de que a dona do cavalo criou o cavalo e a cavaleira. E a princesa Anne falou que a mãe dela era muito amorosa, mas que a distância que os deveres dela exigiam como chefe de Estado e como rainha não permitiu que eles criassem uma relação tão estreita com os filhos. Então o Charles ele não tinha tanta proximidade com os pais, como ele tinha, por exemplo, com a rainha-mãe Elizabeth Balbillon e com o Louis de Mountbatten, que ele tinha o Lord Mountbatten como se fosse a figura paterna na vida dele. E a rainha-mãe como a figura materna. A Elizabeth Balbillon toda carinhosa, toda sorriso. Essa era a figura materna na vida do Charles. Dizia que tinha uma frase que falava que a rainha-mãe era uma haste de aço afiada coberta de marshmallow. Isso, mas ela era isso mesmo, a gente pode observar isso no tratamento que ela dava o Duque de Windsor, o antigo rei Eduardo VIII. Ela, depois que o marido dela morreu, ela diminuiu a mesada que o Duque de Windsor recebia e fazia de tudo para impedir que a filha convidasse o tio para visitas na Inglaterra, porque ele só podia voltar à Inglaterra a convite. Ainda tinha isso. Então a rainha-mãe ela se ressentia muito e responsabilizava, no caso do Duque de Windsor, pela morte do marido dela. Então havia uma mulher ali de negligência. Acho que muito da sobrevivência da casa de Windsor se deve àquela mulher. Elizabeth ela tentou, de todas as formas possíveis, fazer com que a situação para Charles parecesse mais fácil possível. Quando ele declarou que queria se casar com Diana Spencer, ela apoiou.
Philip apoiou, a rainha mãe apoiou, afinal de contas, a garota tinha um pedigree, a garota era neta de antiga dama de companhia da rainha mãe, era filha de um conde, cuja família remontava até o século XVII, então era a noiva perfeita, tinha um sangue Tava tudo genuinamente certo. britânico, e introduzir uma nova geração de príncipes e princesas mais alinhados com o britaniquismo. Entendi. Só que Diana tinha as próprias visões dela da monarquia, ela tinha as próprias opiniões dela sobre a Casa Real, que não necessariamente coincidiam com as da Rainha Elizabeth. Diana era muito midiática. Ela criou um relacionamento especial com fotógrafos e editores de revistas. Ela sempre saía com o cabelo e a roupa certa, porque ela sabia onde a câmera estaria posicionada para fotografá-la. E todos os dias ela recebia as pilhas de jornais e de revistas para saber se ela estava na primeira página. Essa cobertura massiva da imprensa dos anos 80 reduziu os príncipes e princesas da Casa Real ao status de celebridade. E era tudo que Elizabeth não queria. Os jornais do Rupert Murdoch, eles cobriam a vida do casal de Gales como se eles fossem celebridades e não um príncipe e uma princesa. E Diana, ela provocava esses nomes onde quer que ela passasse. Elizabeth e Philip, no início do casamento, eles se mostraram indiferentes aos problemas do casal de Gales, que já estavam começando a aparecer a partir da segunda metade da década de 80. O príncipe Charles passava mais tempo na propriedade rural de Highgrove, enquanto a princesa ficava em Kensington com os filhos. Então, até nas visitas oficiais, as pessoas observavam a frieza dele com ela e dela com ele. Os jornalistas foram os primeiros a perceber que havia alguma coisa estranha naquele casamento, e logo começaram, então, boatos de adultério de ambas as partes, de que Charles tinha retornado ao seu relacionamento com Camilla Parker Bowles e de que Diana mantinha um caso extraconjugal com James Hewitt. Isso tudo piorou quando ligações grampeadas, tanto de Charles quanto de Diana, foram divulgadas na imprensa. Ligações de Diana para James Hewitt e ligações de Charles para Camilla. Isso causou um furor tão grande entre os membros da família real que a rainha Elizabeth pediu ao primeiro-ministro dela, o John Major, que convocasse a imprensa para saber qual era a necessidade de se cobrir a família e os príncipes daquela forma, extremamente invasiva. Então, a estabilidade da monarquia estava correndo grave perigo pelo fenômeno Diana. Diana queria que os Windsor se comportassem de uma outra forma para com seus súditos, que tirassem aquela frieza que ela observava e fossem mais calorosos, mais receptivos. E até hoje há quem acuse a rainha de ser fria, né? Mas aí eu depois descobri um boato interessante de que quando a rainha está fazendo cara de séria é porque ela está controlando o riso, que ela está querendo dar risada e aí faz cara de séria para reprimir o riso dela. Mas foi uma cobertura seríssima. A gente fez na década de 80 também o surgimento daquelas câmeras com foco dinâmico, Polaroid, e qualquer pessoa podia ser um paparazzi. E eles perseguiam Diana em todos os cantos. No início ela achou que ela podia controlar a mídia, mas chegou um momento que a mídia fugiu ao controle dela. Uma foto da princesa de Gales ser vendida ao comprador certo podia valer até 500 mil libras. O fotógrafo podia se tornar rico da noite para o dia. E nesse contexto era muito fácil subornar membros do palácio para que eles vendessem informações do cotidiano de Kensington. Dar o acesso ao clique certo na hora certa. Ao clique certo na hora certa, exatamente. A situação pegou fogo para os Windsor no ano de 1992, que a rainha Elizabeth descreveu como o Annus Horribilis. Em janeiro de 92 é o que acontece. Fotos de Sarah Ferguson, duquesa de York, com o amante texano dela, são publicadas pelo The Sun e o Sunday Times. Em março daquele ano, o casal de York se separa.
Em abril, a princesa Anne se separa do marido dela, Mark Phillips, e se casa com o escudeiro da rainha. Olha que interessante. Que A não. princesa Margaret não pôde se casar com Peter Townsend, que era escudeiro, mas quase 40 anos depois, a princesa Anne conseguiu se casar com o escudeiro da rainha na igreja da Escócia. Quando Philip e Elizabeth confrontaram Diana e Charles sobre os problemas no casamento deles, o que é que Elizabeth sugeriu? Que eles fizessem uma viagem à Índia para tentar recuperar o casamento. A viagem foi um fiasco. Você vê as fotos de Diana em frente ao Taj Mahal, que é um monumento Ao erguido amor. para simbolizar o amor conjugal, e ela fazendo cara de triste. Nos eventos na Índia, ela fazendo cara de triste. Há uma fotografia que o príncipe Charles tenta dar um beijo no rosto dela, ela vira o rosto e ele acerta o pescoço dela. Aquele casamento não estava dando certo. Em julho, saiu no Sunday Times as primeiras páginas da biografia do Andrew Morton e o boato de que Diana havia cooperado com aquela publicação. E o que é que dizia nos excertos da biografia que foram publicados pelo Sunday Times? Que Diana tentou suicídio 5 vezes, que ela se mutilava, que ela não se achava boa o suficiente para a família real, que eles não a compreendiam, que a rainha culpava os problemas no casamento dela com Charles, a bulimia que ela desenvolveu, e Diana ficou muito magra no meados dos anos 80, vocês podem ver pelas fotografias também, que ela estava muito magra mesmo, ela começou a desenvolver bulimia no logo na semana do noivado. E ela conta que foi num evento que eles apareceram como o primeiro evento que eles apareceram como noivos, que eles até foram fotografados ao lado de Grace Kelly, que o Charles pegou na cintura de Diana e falou: "Nossa, tá com gordurinha extra aqui". E ela começou então a desenvolver bulimia nervosa e precisou de tratamento para sair disso daí. Que E olha absurdo. só o que a Diana estava falando, gente. Diana estava falando de bulimia, Diana estava falando de problemas com a autoimagem dela, de autoconfiança. A princesa do povo, a princesa do conto de fadas, tinha problemas como todas as outras pessoas. Ela falava de distúrbios alimentares numa época em que ninguém comentava sobre isso. E a rainha ainda pensando no filme que foi feito da família que não devia ter sido feito. Quer dizer, uma nora dessa, então, era um horror. E comentou com Diana que acreditava que os problemas do casamento dela se davam em razão da bulimia, e Diana falou, ela via isso daí como problema e não como consequência do casamento. Diana, ela sabia exatamente em que tipo de instituição ela estava entrando, gente. Não vamos ser ingênuos. Como falei para vocês, ela convivia com a família real desde criança. E as avós dela haviam sido damas de companhia da rainha mãe. Então ela sabia exatamente como era o Como protocolo. funcionava uma O que corte, né? talvez ela não tivesse preparado era para o assédio da mídia, e ela achou em um determinado momento que ela poderia controlar a imprensa, e no final não foi isso bem que aconteceu. Quando os escândalos extraconjugais deles vazaram, as pessoas podiam ligar em um número do orelhão e ouvir a gravação dos dois. Era terrível isso. Então os paparazzi que antes queriam tirar fotos de Diana bem vestida, bonita, elegante, começaram a correr atrás dela gritando coisas horríveis para a princesa de Gales, para que ela demonstrasse uma expressão de raiva que pudesse ser fotografada e vendesse. Meu Deus. Diana, com quem é que você está dormindo agora? E o livro do Andrew Morton vendeu como água. Diana, sua verdadeira história, foi uma explosão na monarquia. Charles ficou chateadíssimo com as revelações. Ele mesmo encomendou a sua própria biografia ao jornalista Jonathan Dimbleby. Tem até esse livro publicado no Brasil, como eu falei para vocês, O Príncipe de Gales. Elizabeth ficou furiosa quando ela leu que o filho dela estava dizendo que ela não era uma mãe calorosa, que ela não era uma mãe carinhosa. O príncipe e o herdeiro do trono também estavam expondo a intimidade da família real, e ela ficou assim: meu Deus, que geração de príncipes e princesas é essa que está destruindo a monarquia que o meu pai, que o meu avô e que eu, há tanto trabalho, estamos tentando levando, seguir adiante. Era muito preocupante mesmo. Em novembro de 1992,
o castelo de Windsor pegou fogo no dia do aniversário de casamento da rainha com Philip, 20 de novembro. E todo mundo viu isso daí como um mau presságio, é claro. 14 dias depois, em dezembro, o primeiro-ministro John Major anunciava que Diana e Charles, a partir daquele momento, iam viver vidas separadas. Ela no Palácio de Kensington, ele em Highgrove. Então, no final do ano, a rainha descreveu aquele ano de 1992 como o Annus Horribilis dela. O príncipe Charles, ele encomenda um documentário ao mesmo jornalista, Jonathan Dimbleby, para mostrar ele como um bom pai. E ele aparece na cena pescando com o príncipe William, com o príncipe Harry. E Jonathan Dimbleby, ele faz uma pergunta para Charles se ele tinha sido fiel a Diana. E Charles assumiu publicamente o adultério dele com Camila. No dia que esse documentário foi ao ar na TV britânica, Diana apareceu numa festa dada pela revista Vanity Fair, usando um vestido preto e lembrando que o preto só é usado pela realeza em ocasião de luto, onde ela mostrava as pernas dela em um salto altíssimo, com um sorriso radiante no rosto, e esse vestido ficou até conhecido depois como o vestido da vingança. Que é aquele decote, né, que ela tá usando o foi colar. uma roupa desenhada pela estilista favorita dela, Catherine Walker. Em 1995, Diana dá uma entrevista para a Panorama da BBC com aquelas frases que se tornaram clichê. Eram 3 no nosso casamento. Estava ficando um pouco apertado. Eu prefiro ser rainha no coração das pessoas. E essa entrevista que ela deu para o Panorama em 95 foi a gota d'água. Elizabeth II exigiu o divórcio do casal de Gales. Eles deveriam se divorciar. Já chega. Aquela situação tinha alcançado o limite. Diana precisava sair da realeza de uma vez por todas.